como sábio pastor de almas e profundo conhecedor da psicologia humana, ou da maneira como as pessoas funcionam, ele sabe que a ansiedade, ou qualquer outro estado emocional, é decorrente daquilo com que nós ocupamos o nosso pensamento. Se eu começo a pensar nos meus filhos que moram nos Estados Unidos, o que me vem um sentimento de saudade. Se eu começo a pensar naquela conta que chegou do condomínio com atraso, eu me encho de preocupação. Ou se eu começo a ver notícias nas redes sociais de perseguição injustas contra os cristãos, eu me encho de indignação. Ou seja, aquilo que eu sinto é decorrente daquilo com que ocupa o meu pensamento. Se eu começo a focar no amanhã, se eu começo a focar nas preocupações, se eu começo a focar nas coisas incertas, nas ameaças ou nas possibilidades negativas, meu coração vai se encher de ansiedade. É claro que vai. É claro que vai. E aqui não se trata de pensamento positivo, longe da ideia do pensamento positivo. Pensar em coisas boas para você se sentir bem. Não, mas essa é uma lei da nossa natureza humana. Deus nos criou assim. Os sentimentos acompanham aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, ocupe o seu pensamento com o que é verdadeiro, nada de fake news, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, se você passa o dia todo nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no YouTube, escutando todo tipo de previsão, profecia apocalíptica, aterrorizante, terrorista sobre o fim do mundo, que vai acontecer ou tudo mais, não é que a gente negue a realidade, por exemplo, da crise que a gente está passando, dos números que estão aí, nós não estamos negando isso, mas a realidade não é só isso. A realidade você vai encontrar, ou o complemento dela, ou o final dela, ou a interpretação da realidade, você vai encontrar na Escritura. Tem um Deus que está por cima disso, tem um Deus que disse sim, vai ter peste, vai ter praga, vai ter guerra. Tem um Deus que disse que isso tudo ia acontecer. E um Deus que disse é necessário que isso aconteça para quebrar o orgulho do homem, para mostrar que o homem não resolve os seus problemas, que a ilusão de um mundo debaixo da liderança humana, cheio de paz e prosperidade, é mesmo uma ilusão, é uma utopia, e que somente na vinda de Jesus Cristo nós teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Então, se você só vê esse lado aí, não estou dizendo que não é verdadeiro, eu estou dizendo que é incompleto. Estou dizendo que a realidade é mais complexa e rica do que isso aí que você encontra no noticiário, nas redes sociais, que você passa o dia inteiro lendo essas coisas. E sua Bíblia, leu quando a última vez? Leu quando a última vez a sua Bíblia? Compara o tempo que tu passa no Twitter com tua Bíblia. E aí depois você vem dizer, por que eu vivo ansioso? Né? Dá meu Rivotril aí, por que eu estou ansioso? Falta de ar. Respira, vamos, 1, 2, 3. Por quê? Por quê? A resposta está aqui. Com que se ocupa seu pensamento? Com que você se foca? Em que você se concentra durante o dia? Você não tira tempo para conversar com Deus, você não tira tempo para levar diante dele as suas ansiedades e preocupações, e você não lê a palavra dele, não escuta bons sermões. Tem muita coisa boa na internet, de homens de Deus no exterior, aqui no Brasil, que vocês podem escutar, que vão dar a visão completa da realidade. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Agora, se ocupa o seu pensamento com essas coisas, com raiva, alimentando a mágoa no coração contra determinadas pessoas, a falta de perdão, a impureza sexual, ocupando a sua mente, depois você pergunta, fica admirado, por que você está ansioso, por que você está angustiado? A resposta está essa, está aqui. Então, queridos, primeira coisa, não andeis ansiosos, é a ordem. Como fazer isso? Primeiro, orando corretamente. Segundo, pensando corretamente. Ocupando sua mente com a palavra de Deus, as coisas de Deus, não
quer dizer que você vai ser um alienado. Vocês entenderam, eu não estou dizendo isso. Você pode ler essas coisas, você pode se informar, deve se informar, mas lembrando que não são os canais de notícia que definem a realidade. Você precisa do quadro maior para você interpretar essas notícias e não viver apavorado com elas. Saber que há um Deus que tem no controle de tudo. Mas tem uma terceira coisa. Paulo esteve em Filipos, como eu disse, cerca de 10 anos antes de escrever essa carta. E passou um tempo com eles, a gente não sabe quanto tempo. Não muito tempo. Mas tempo suficiente para que os filipenses vissem que tipo de crente, que tipo de homem era o apóstolo Paulo. Ele foi preso injustamente, espancado injustamente, foi levado ao cárcere. O texto de Atos 16 diz que quando ele estava preso lá com Silas, na prisão, ele cantava louvores a Deus, com os pés amarrados no tronco. Você sabe por que eles amarravam o pé no tronco? Os pés colocados, descalços, preso, espunha, a palma do pé, para quê? Chicote né? É muito sensível, né? A sola do pé. Agora imagina, você está no tronco, né? E o pé está exposto. Era uma das formas de tortura do Império Romano. E diz que Paulo cantava louvores a Deus, cantava hinos a Deus, ele e Silas, com os pés ensanguentados, as costas ensanguentadas, preso ali, estava louvando a Deus. Os filipenses souberam disso, eles viram isso. Eles viram como Paulo não reclamou, Paulo não murmurou, Paulo não desanimou, Paulo não disse assim, basta, esse negócio de pregar o evangelho, o preço é muito alto, eu vou fazer tenda. Porque fazer tenda, eu não vou ser perseguido, eu não vou ser lanhado, eu não vou ser preso, eu não vou ser jogado no cárcere. Não. Paulo saiu de Filipos para pregar o evangelho na próxima cidade. Olha o que ele diz aqui, como terceira forma de você viver em paz. Verso 9. O que também aprendestes, quando eu estava aí pregando o evangelho, e recebestes, porque vocês creram em mim, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Pratiquem tudo aquilo que vocês viram em mim. Eu dei a vocês o exemplo de como servir a Deus no meio do sofrimento. Sem desanimar, sem reclamar, sem desistir, sem atribuir a Deus falta nenhuma. Com regozijo no coração, o que vocês viram, ouviram, aprenderam, viram em mim, pratiquem isso. Ou seja, Paulo não somente fica dando lições teóricas, ele se apresenta como a encarnação da verdade ou das instruções que ele está dando. O que vocês viram em mim? Se vocês estão tendo dificuldade de entender, então eu vou desenhar. Lembra como eu tive aí entre vocês? Vocês lembram como é que eu me comportei aí? Então é isso que eu estou dizendo. Não vivam ansiosos, mas orem. Ocupem a mente. Lá na prisão, Paulo, imagine se Paulo lá na prisão fica, meu Deus, amanhã o que é que vai acontecer? Puxa, eles vão me executar. Nada. Paulo estava ocupado com as coisas de Deus, cantando, enchendo a mente dos louvores de gratidão a Deus. O que vocês viram em mim, isso pratiquem. E olha, a segunda promessa, são duas promessas que nós temos aqui. A primeira está no verso 7, a paz de Deus vai guardar o seu coração. E a segunda está no final do verso 9, o Deus da paz será convosco. Melhor do que a paz de Deus, é o Deus da paz, né? Melhor do que ter a paz que procede de Deus, é ter o próprio Deus da paz conosco, presente, consolando o nosso coração. Que promessa extraordinária nós temos aqui. Se vocês praticarem isso que eu acabo de dizer, diz o apóstolo Paulo, não somente a paz de Deus, mas o Deus da paz vai estar com vocês. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do desemprego, no meio da perspectiva de quebradeira financeira, de crise política, de revolução, de pandemia, de morte, de contaminação, o Deus da paz vai estar com você, e no meio de tudo isso você vai ter tranquilidade. Veja que em momento nenhum Paulo está prometendo que Deus vai resolver o seu problema. Pode ser que ele resolva. Uma vez que o Deus da paz está conosco, e Ele é quem Ele é, Ele pode abrir portas, Ele pode abrir oportunidades, pode apontar caminhos que resolvam o nosso problema, como Ele sempre fez no passado, daí a ação de graças. Mas se Ele nos resolver manter presos, como Paulo estava lá em Roma, Ele vai nos dar a graça para suportar e a paz dEle, que supera todo o entendimento.
E é esse o testemunho do crente. Quando vem pandemia, pega no crente também. Já descobrimos isso, né? Que ser crente não nos dá imunidade. Quando vem, pega em todo mundo. Quando vem a quebradeira, quebra também a empresa do crente. Quando perde emprego, o crente também perde. Nós não temos imunidade. Nunca Deus prometeu que nos daria imunidade dos males que são decorrentes da corrupção original do homem. Não. Mas Ele prometeu alguma coisa que o ímpio não tem. Paz. Paz, descanso, alegria, regozijo, confiança, que é mais precioso do que qualquer outra coisa que porventura nós possamos ter. E é isso que Deus deseja que você tenha. É assim que Deus deseja que você enfrente a crise, as dificuldades. Não ansioso, já disse por que não. Mas através da oração, através do pensamento na coisa certa e da prática, viver como cristão deve viver, o Deus da paz vai ser com você. E não existe nada mais precioso do que isso.